Hoje eu vou compartilhar com vocês algo interessante, algo para utilidade pública, beleza? Bom, muita gente acha que ser o mais poderoso, né, é ser o mais forte, só que nem sempre é isso. Então são questões e questões, e hoje eu vou compartilhar com vocês e detalhar o corpo ideal e o físico ideal para ser o mais poderoso, e também o perfil de homem do qual você tem que se afastar e se proteger, porque senão será fatal, ok? Bom, você pode perceber e observar que atletas que vivem com o corpo são magros, eles não são inchados ou altamente bombados. Porque ser bombado, ser extremamente forte e inchado, não quer dizer que você é o mais poderoso, ok? Você pode até ser o mais forte a curta distância, mas se você for precisar se movimentar, você vai perder a longa distância. Porque você fica inchado, você não vai ter a mesma flexibilidade de movimentação. Inclusive você vai cansar bem mais. Tanto que os atletas, se você perceber e observar, os atletas tipo de futebol que correm, né, tipo 2 horas, dependendo do jogo, os atletas, eles são magros. Eles treinam fisicamente, eles são fortes, só que eles não são inchados. Isso é porque eles perdem na velocidade, na movimentação a longa distância. Então, ser forte, ser bombado a curta distância realmente tem efeito. Você ser inchado, você realmente tem uma vantagem. Só que a longa distância, se você for forte, ser inchado demais, você vai perder nesse quesito de questão de longa distância. Tanto que no futebol, os atletas totalmente naturais, né, eles nem podem consumir substâncias, porque muitos atletas até são banidos do esporte se forem pegos consumindo substâncias. Então, eles são naturais, eles treinam fisicamente excessivamente, alguns, né, e são naturais, eles não são inchados, porque eles precisam de velocidade a longa distância, entendeu? Tanto que o City, que é um dos times mais fortes atualmente, né, Manchester City, né, que conquistou a sua Champions no ano passado, o City, né, que tem o maior número de atletas extremamente fortes, inchados e bombados, né, o Walker, que é um dos jogadores do City, que é extremamente bombado. Ele é um jogador bom, mas não é de longa distância, entendeu? Então ele não consegue, não tem aquele pique de jogador como, por exemplo, o Vini Júnior. Ele tem um pique de longa distância, porque ele não é tão inchado. Então o Walker, que é um pouco inchado, que é aparentemente, né, parece ser mais um jogador de, sei lá, futebol americano. Ele é inchado, ele é bom na área que ele é, só que a longa distância ele não é um jogador que rende. E pode perceber que a maioria dos jogadores do City, que na minha opinião os jogadores mais bombados, né, do futebol atualmente é o City, que você vê os jogadores têm os físicos mais avantajados, né, que você consegue identificar com facilidade. O City é um time bom, mas a longa distância, quando eles precisam de jogo de muita movimentação, eles pecam nessa área. Por isso que eles só conseguiram vencer do Real Madrid, parando os jogadores, não deixando os jogadores dominar a bola, porque eles são bombados, eles são fortes. Se o Real Madrid conseguir dominar e fazer uma boa movimentação, eles vão vencer a longa distância, porque são jogadores com mais flexibilidade, por não serem tão inchados quanto os jogadores do City. Então pode perceber que os atletas naturais, né, eles são fortes, mas eles não são inchados,
porque eles vão perder em questão a longa distância. Ok, fora o esporte, né? Também tem outros esportes como o MMA, o UFC e o boxe, entre outros, mas eu quero especificar no Dragon Ball Z, que é um desenho, tipo, sem dúvida nenhuma está entre o top 3, se não o top 1 do melhor anime ou melhor desenho de arte marcial, que é o Dragon Ball Z. O Dragon Ball Z é a saga Frieza. O protagonista, né, o Goku, estava lutando contra o Frieza. E o Frieza, quando ele mostrou a sua potência máxima, a sua força máxima, ele ficou totalmente inchado. Só que aí, ele perdeu de vez, porque ele perdeu a velocidade. O próprio Goku fala que a energia do Frieza começou a desgastar mais rápida quando ele começou a usar 100% da sua força, que no caso o Frieza ficou totalmente inchado. E é isso, cara. Também tem algumas sagas mais aprofundadas, né, como o Cell, que o Goku, o Vegeta e Trunks, o próprio Cell, também conseguiram ficar inchado, ficaram mais fortes, mas perderam na velocidade. E mesmo ficando inchado, mais fortes, né, mais musculosos, eles perderam na movimentação. O Frieza, né, o Trunks, que perdeu para o Cell quando ele ficou totalmente inchado. É porque ele perdeu na velocidade, né? Então quando você fica inchado, totalmente musculoso, você perde na velocidade, no reflexo, entre outras questões. Então ser forte em si, ser bombado, ser musculoso e bem espaçoso fisicamente não é sinônimo de ser o mais poderoso. Dependendo do ambiente, isso vai influenciar. Todo mundo também já viu aquele vídeo, né, dos caras bombados tendo dificuldade pra levantar o cimento, e um cara forte, 100% natural, levantando com facilidade. É claro que é o trabalho dele, então ele vai ter mais facilidade, né, por ter mais costume. Mas também tem a questão de os caras serem fortes, não estarem natural. Então eles tomam bomba, ficam inchados, e às vezes é só pra manter a aparência, nem é uma força real. E quando eles param de tomar essas substâncias, né, que aparentemente esses caras tomam, porque a pessoa natural, ela não fica inchada. Isso é anormal, fica desproporcional. O corpo, ele não foi feito pra ficar redondo, porque senão você vai errar, vai pecar, né, em questão a reflexo, vai perder a velocidade. Então o ideal é ficar magro, ser bem forte, né, ter curvas bem trincadas e não tão exageradas, mas ser magro, estar trincado e no shape natural, porque o natural te acompanha durante a vida, e aquilo que não é natural você precisa estar consumindo com frequência, porque quando você parar, os efeitos ele vai sumir. Fora que tem reações, né, muitas reações negativas. E esses caras bombados, inchados, musculosos, né, com dificuldade pra... Eu acho que a maioria das pessoas já viram esse vídeo na internet, né, dos caras bombados, inchados, com dificuldade pra levantar cimento, alguns cimentos. E o cara magro, mais forte fisicamente, né, musculoso de forma natural, nenhum músculo, nenhum traço exagerado e anormal, totalmente natural, levantando e segurando os cimentos com facilidade. Esse é um dos pontos. Então ser forte, extremamente inchado, musculoso, além do normal, não é o recomendável. O recomendável é ter velocidade para o seu corpo ter uma resposta, igual no Goku, quando estava treinando com o Gohan na sala do templo. E o Goku, ele percebeu, o Goku como mestre de artes marciais, ele percebeu na hora que se ele ficar inchado, ele vai perder na resposta, na velocidade e no reflexo. Então mesmo que eles ficam, né, o Goku, o Trunks e o próprio Vegeta, mesmo que eles ficam mais forte, né, eles perdem velocidade. Então não adianta você ficar mais forte, mais inchado, ter mais presença, se você não vai conseguir acertar um soco. Agora o magrinho,
Se for treinar de forma bem intensa e natural, ele pode acertar mais de 5 socos, que vai fazer bem mais efeito do que um inchado, que não vai conseguir acertar nenhum soco, pois ele vai pecar na velocidade. Fora que você vai ter que consumir bem mais. Além de ser uma forma exagerada, né? Que o corpo ele não foi feito para ficar tão redondo assim de músculo, né? Isso é anormal. Então é isso. O ideal, o corpo perfeito é ser magro. Não é ficar extremamente forte e inchado de forma desproporcional. Porque o corpo ele não foi feito para isso. O Trunks, quando ele perdeu para o Cell, na saga Cell, né, de Dragon Ball Z, ele percebeu que o pai dele, né, o Vegeta, ele também tinha essa forma de ficar extremamente inchado. Só que o Vegeta, como também um dos mestres de artes marciais, né, ele entendeu e nem usou essa técnica. Agora o Trunks, ele não percebeu e usou, e reconheceu quando estava lutando contra o Cell, ele reconheceu que, mesmo ficando mais forte, ele iria abrir mão da velocidade do reflexo e da potência física dele no geral. Então não adianta você ficar inchado, forte, extremamente bombado, se você vai errar em alguns quesitos, em algumas questões, que vai surgir um efeito massivo e extremamente expressivo durante a batalha. Então tome cuidado com esses caras magros, extremamente fortes, porque eles podem acabar com qualquer luta ou batalha física em um estalar de dedos. E um dos pontos também, né, para ficar muito forte é treinar a velocidade. A velocidade com a velocidade intensa você acostuma o seu corpo a responder à altura e está sincronizado o seu corpo com a velocidade, né? Então você vai responder de forma mais rápida os seus adversários e oponentes físicos, né? E vai render bem mais do que ser extremamente forte, bombado, musculoso, porque assim você vai perder a velocidade, igual os animes vêm nos mostrando. Ok, e é isso, essa é a minha opinião. Eu acho que eu, como alguém que observa muito essa área física, sei que ser mais forte, mais inchado e musculoso não é questão de ser mais poderoso. Pode até ser a curto prazo, e dependendo do ambiente, tem suas vantagens. Mas no geral, ser magro e ter um reflexo forte e intenso, ter uma velocidade massiva, é bem mais viável para você a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo porque você vai conseguir desviar a tempo, vai ter um reflexo intenso. E a longo prazo que você vai conseguir ter uma intensidade de velocidade, vai se desgastar menos e vai conseguir manter, né? Então é isso, galera. Seja natural e magro, trincado se possível. Não muito anormal, porque isso é só pose. Valeu e até a próxima.